Amém, graças a Deus. Bom, irmãos, então nós vamos para Mateus, Evangelho de Mateus, e o Evangelho muito rico, o Evangelho mais didático de todos os evangelistas. Mateus escreve numa condição pedagógica muito rica e pertinente à sua própria personalidade e que enriquece a nossa fé e nos ensina. Aqui em Mateus fica muito claro para nós qual é o caminho do discípulo, não é? Quem é o talmidim, que é a palavra grega para discípulo, quem é aquele que está seguindo a Jesus, quem é o discípulo, e mais profundamente nas palavras de Jesus, quem é o Macários, o bem-aventurado, aqueles que estão andando sobre a terra. Para desenvolver esses assuntos, Mateus fez questão de anotar os 5 principais discursos de Jesus. Então, como é que Mateus escreveu o seu evangelho? Ele escreveu começando com a genealogia de Jesus a partir do povo judeu, e depois ele passa a desenvolver 5 discursos de Jesus. Aí ele mostra o discurso, e depois do discurso, ou seja, a pregação de Jesus, aí ele vai também falar sobre como praticar isso, como colocar essa mensagem para que ela não se torne apenas um conhecimento teológico e se torne uma praxe, num jeito de viver, numa forma de viver. Nós vimos que o primeiro discurso de Jesus, o primeiro sermão, a primeira mensagem de Jesus em Mateus, está no capítulo 5, que é o sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças, que fala sobre a lei de Deus, vai do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 29. Aí nós temos o primeiro sermão de Jesus, o primeiro discurso de Jesus. O segundo discurso de Jesus está no capítulo 10, a partir do verso 5 até o capítulo 11, verso 1. É o segundo discurso ou pregação de Jesus, que fala sobre a missão da igreja. Nós vimos que o terceiro discurso de Jesus está lá em Mateus capítulo 13, nas parábolas, começando com a parábola do semeador, que vai do capítulo 13, 1 ao verso 52, onde Jesus trata do reino de Deus, como é o reino de Deus, a partir dessa forma que Jesus utilizou, das parábolas para nos ensinar. O quarto discurso de Jesus está em Mateus capítulo 18, vai do verso 1 ao verso 35, e fala sobre a vida em comunidade, a vida da igreja. Mateus 18, 1 a 35. E o último discurso de Jesus está no capítulo 24, é o quinto discurso de Jesus, vai do capítulo 24 de Mateus, verso 1, até Mateus 25, verso 46. É o quinto discurso que fala sobre o juízo de Deus. Se não me engano, quando nós falamos sobre isso, eu passei isso no grupo da IPC, se não me engano. Mas se alguém quiser, eu posso passar isso posteriormente, repetido, para você gravar. Que o Mateus, ao escrever o seu evangelho, faz essa divisão. Esses 5 discursos de Jesus sobre esses temas importantíssimos e depois como a gente vive a partir da palavra de Jesus. E hoje, então, eu quero conversar com vocês sobre o último discurso de Jesus, a última fala de Jesus, que está exatamente em Mateus 25, 31 a 46. Então, se você dissesse assim, das pregações de Jesus, qual foi a última? Essa foi a última pregação e o último trecho da pregação de Jesus, pelo menos na ótica de Mateus, foi o que Mateus colocou para nós. E o tema do que nós vamos falar hoje é muito importante e interessante. O irmão Reginaldo acabou de orar aqui a palavra de Deus. Ele disse: Deus não faz acepção de pessoas. Essa é a oração da palavra de Deus. Mas hoje o que eu quero falar é sobre o Cristo que faz separação das pessoas. E você já vai notar na leitura do texto como isso já fica claro para nós. E o que significa isso?
Cristo separador de pessoas. E eu quero que você fique bem atento para você entender o que é que Jesus está nos ensinando e que mensagem fica para nós nessa última quinta-feira de 2023 e que a gente pode carregar aí para 2024, né? Verso 31, Mateus 26, verso 31. 25. Mateus 25, 31. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupa e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas nós te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Ele também dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me visitastes, doente e na prisão, estive nu e não me vestistes, doente na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aí o verso 26 diz, do 1 do 26, havendo Jesus concluído todas essas palavras, disse aos seus discípulos. Até aí, o verso 1. Essa é a última fala de Jesus, não fala comunicativa aos seus discípulos, porque Jesus vai falar muitas outras coisas, mas do ponto de vista de um sermão, de um ensinamento, daquela forma com que Jesus se reunia aos seus discípulos, assentava para os ensinar. Essa é a última fala, a última pregação, o último ensinamento de Jesus para os seus discípulos. E aqui nós temos então chamado, aí na sua Bíblia pode estar escrito aí, como está na minha, a vida eterna e o castigo eterno. Em outras Bíblias tem epígrafe escrito o julgamento, em outras tem a parábola das ovelhas e dos cabritos. E a pergunta é: o que isso tem a ver com a gente? Por que é que Jesus fala sobre essa parábola e por que ele fala sobre essa separação? E é até um tema delicado, porque exatamente num tempo em que nós estamos lidando para acabar com todo tipo de separação, de separatismo, toda a ideia, crescente de polarização na nossa sociedade, mas Jesus está falando de um tema que tem um pouco a ver com esse assunto, e não na expectativa de apontar
não é? Ou de nos julgar por alguma ideia. Mas o que se percebe aqui no texto é que essa palavra é uma palavra de encorajamento. Essa é uma palavra de esperança para todos nós. É uma palavra para nos corrigir, para nos ensinar e para nos colocar na rota, e não para criar entre nós um atrito ou uma separação e a gente sair à caça de quem é ovelha e de quem é cabra, de quem é da direita ou de quem é da esquerda. Não, ele está aqui tentando nos encorajar e falar sobre um assunto que é extremamente interessante para a nossa vida e diria até que essencial para a nossa existência e para a nossa vida cristã. Então Jesus fala sobre esse momento que alguns autores e teólogos vão dizer que na verdade Jesus não está falando sobre um julgamento, mas de fato sobre a separação. Ele não está tratando de um julgamento necessariamente, por mais que tenha essa ideia, mas ele quer mostrar um momento onde alguns serão separados. Lembram que a irmã Zeni falou aqui sobre a parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes, e na sua relação com o noivo, as prudentes estavam preparadas, não negligenciaram, estavam vigilantes e encontraram-se com o noivo. As demais, apesar de serem virgens, terem as suas lamparinas, terem azeite ali, mas lhe faltou algo, e quando elas foram buscar, já não encontraram mais o noivo. É nessa sequência que Jesus vem dizendo também, sobre esses dois tipos de seres humanos, dois tipos de pessoas, e que aqui é colocado metaforicamente como ovelhas e cabras. As ovelhas que vão ouvir o Senhor dizendo: vinde, benditos de meu Pai, e possuir por herança aquilo que já está preparado desde a fundação do mundo para vocês. E as cabras do outro lado, que ele vai dizer: malditos sois vocês, porque não fizeram aquilo que deveria fazer. Bom, então como é que o texto discorre, essa história para nós? Em primeiro lugar, é que ele fala sobre a volta de Jesus, Ele diz: quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória. Então ele fala de um retorno de Cristo. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, na sua majestade, Essa palavra Filho do Homem, ela está relacionada com a palavra profética lá de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, quando nos fala sobre o Filho do Homem, que tem um reino, que tem um domínio, um reino que jamais terá fim, um domínio sobre todos os povos e sobre todas as nações. E aí Jesus então se apresenta como esse que foi predito pelo profeta e diz: quando o Filho do Homem vier na sua glória, na sua majestade, no seu poder, e com todos os anjos juntos, e sentará no seu trono glorioso. Eu fico pensando, imaginando como será esse momento, quando Cristo vier em glória com todos os seus santos, com os anjos, e se assentar no seu trono glorioso. Eu acredito que quase ninguém ficará de pé quando Cristo descer. Os poderosos deste mundo, aqueles que se acham os donos deste mundo, aqueles que se intitulam os tais, todos cairão dos seus tronos, cairão das suas cadeiras, dos seus poderes, serão destruídos, porque chegará o verdadeiro Rei, o nosso Senhor, o Filho do Homem virá. E está próximo esse dia. A mensagem começa falando de esperança. Esse dia está próximo. Jesus virá, o Rei virá e se assentará no seu trono para fazer justiça. Essa é a nossa esperança, é isso que nós aguardamos, é isso que o nosso coração anseia. Essa é a nossa oração, é o nosso Maranata, Ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto isso não acontece, há um jeito de viver. Há um jeito de viver. Porque enquanto Jesus não vem em toda a sua majestade, em toda a sua glória, que é a nossa esperança, ele já veio como homem e se encarnou entre nós. E nos deu a possibilidade de viver conforme a sua vontade.
para que quando ele vier em seu trono e majestade, nós sejamos achados nele, Portanto, ele diz, o Senhor virá, e quando ele vier, no seu trono glorioso, todas as nações serão reunidas diante dele. Todas as nações, todos os povos, Estados Unidos, Alemanha, Brasil, a China, a Ucrânia, a Rússia, a Argentina, todos os povos, o Chile, Israel, Palestina, todas as nações estarão diante dele, e das nações ele separará as pessoas, assim como um pastor separa as ovelhas das cabras. Das nações ele separará pessoas. Por isso o nosso tema, Cristo, o separador de pessoas. Mas é o separador de pessoas que está trazendo uma palavra para nós de esperança, para que nós saibamos qual é o critério de separação. Qual é a justiça que será utilizada nessa separação? E como diz a música, de que lado você está? De que lado você quer ficar? A decisão é hoje, é aqui agora. Naquele dia, ele separará e chamará ovelhas para um lado e cabras para o outro. Benditos para um lado e malditos para o outro. Muito bem. Então, o critério qual é? Nós já lemos aqui. O critério é simplesmente esse. Vinde benditos de meu Pai, verso 34. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí alguém poderia perguntar, mas por quê? Ele diria, ou dirá, porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Precisei de roupas e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estava na prisão e fostes visitar-me. Então essas aqui são é o método, é a justiça, é o parâmetro, é aquilo pelo qual vai julgar as pessoas. Então, quem vai estar do lado dos benditos? É esses que ele está dizendo. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me deu roupa. Eu estava doente, você me visitou. Eu estava preso, você me visitou, né? Eu estava sem casa, você me acolheu. Então, você é bendito de meu Pai. Bom, o outro lado já está dito aqui, os que vão ficar do lado do qual o Senhor dirá malditos para o fogo eterno, ele vai dizer, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, estava sem roupa, vocês não me vestiram, estava doente, vocês não me visitaram, estava na prisão, vocês não me foram ver. Enfim, a mesmo peso e a mesma medida para todas as pessoas. Muito bem, até aí, tranquilo da gente entender, não é, o que Jesus está nos ensinando. Aí, vem uma coisa interessante, é que o justo, está no verso 37, lhe perguntaram, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupa te vestimos, ou quando te vimos doente na prisão e fomos visitar-te? Quando foi? A gente não está sabendo disso. Olha o que Jesus está dizendo. Os justos vão perguntar, mas quando foi? Que a gente não sabe quando foi. Porque eu não me lembro de ter ido visitar o Senhor na prisão. Eu não me lembro de ter ido ao hospital de Taguatinga para visitá-lo.
Senhor, não me lembro de ter levado uma muda uma calça e uma camisa para o Senhor. A gente não se lembra, a gente não sabe. Como foi isso? O Senhor pode explicar? Aí o rei dirá assim, claro: quando vocês fizeram a um dos pequeninos, vocês fizeram a mim. Uau! Que revelação! Que revelação! Uau, Senhor! Então, nunca vimos o Senhor. E como é que se deu isso? Aí ele diz: quando vocês fizeram a qualquer um dos pequeninos, dos menores seres humanos, das pessoas menores, vocês fizeram a mim. É interessante que os que fizeram não sabiam o que tinham feito para Jesus. Os que estavam à direita e que foram chamados: vinde bendito do meu Pai, não sabiam o que tinham feito a Jesus. Foi revelado a eles no dia da separação. Eles não sabiam. E essa é a parte assim que encheu meu coração e os meus olhos diante da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Porque os outros, que também foram chamados de malditos aqui na separação, vão dizer: quando foi que nós não demos? Porque a gente deu para muita gente. Aí Jesus falou: mas nenhuma foi para mim. A gente deu tanto, fez selfie, colocou na internet, todo mundo viu, só o senhor que não viu. Só eu que não vi. Não foi nada para mim, eu não recebi nada. Olha que coisa interessante: quem fez não sabia que fez, e quem achou que estava fazendo não fez absolutamente nada. Ele está falando, é o dia em que ele vai separar ovelhas e cabras. Bom, esse é o texto. Essa é a fala de Jesus e acaba aqui. Destina ali as pessoas e termina aqui. E a reflexão que a gente tem que fazer é a seguinte: quero propor 3 perguntas para os irmãos. Por quê? Muitas vezes nós não vemos os outros como Cristo. O que está acontecendo aqui, irmãos? Pastor Hélio salvando a formiga. Vamos voltar aqui. Por que muitas vezes não vemos os outros como Cristo? Pastor, seria porque de repente a questão está na intenção. Ao que me parece seria isso. Porque a intenção do que é empático com a necessidade do outro, seja qual for essa necessidade do outro, se tiver ao alcance da pessoa alcançar essa necessidade com a sua obra, com a sua ajuda, aí me parece que sim, que Deus vê, porque é esse movimento se colocar no lugar do outro. E aí, essa outra intenção, que é de, como já foi falado aqui, talvez em muitos momentos de estar exibindo essa situação de estar, talvez seja, eu acho que de repente está na intenção. Talvez. Vamos aprofundar nesse assunto um pouquinho mais. Tem sentido o que você está dizendo, não é? Vamos aprofundar. Então, as 3 perguntas são: por que muitas vezes não vemos os outros como Cristo? A segunda pergunta que eu quero propor é: por que não reconhecemos Cristo nas pessoas que encontramos todos os dias? Por que não reconhecemos Cristo nas pessoas que encontramos todos os dias? A outra pergunta que eu quero fazer é:
por que não respondemos a cada pessoa que encontramos todos os dias, da mesma forma que pensamos que responderíamos a Jesus se o encontrássemos na rua? Essas 3 perguntas são cruciais para nós. E eu quero pedir permissão a vocês para contar o testemunho do que aconteceu com a gente na segunda-feira passada. Nós tivemos aí um dezembro muito intenso, com muitas atividades, abençoador o nosso mês de dezembro, ainda estamos finalizando o nosso mês de dezembro, mas até aqui, se você me dissesse, pastor Eliel, de tudo que aconteceu em dezembro, qual dia você escolheria para você como o melhor de todos, se é que você pode escolher um? Se eu pudesse escolher, eu escolheria a segunda-feira à noite, no nosso projeto aqui do Jantar Solidário. E naquele dia, no dia 25 de dezembro, eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Nós saímos daqui, eu estava um pouco preocupado de como nós iríamos abordar algumas pessoas, tinha conversado com os irmãos que aqui estavam, e nós saímos, e quando nós saímos aqui na Rua 8, o primeiro lugar que nós paramos, aqui eu citei aqui pedindo oração a Iramara, estava lá um homem, esqueci o nome dele agora, mas o da mulher eu não esqueci, e essa senhora chamada Iramara. E neste local vive este homem mais 4 mulheres. Se você passar e observar, um barracão ali de madeira, coisa e tal. E quando nós chegamos, perguntamos qual era o nome deles, começamos a conversar. E a Iramara, que era essa senhora, ficou preocupada. Nós tínhamos ido com a camisa da IPC, nós estávamos com a camisa da IPC preta, ela é preta e o IPC é verde. E parece muito com a camisa tem uma camiseta da Polícia Civil, que é preta e tem um símbolozinho verde. E eles acharam que nós éramos da Polícia Civil. E ela, vocês são da polícia? A pessoa, não, nós não somos da polícia. Ela, se você é da polícia, eu falei, não, nós somos da igreja aqui, a igreja aqui embaixo. E ela ainda ficou reticente. E eu olhei para ela e eu perguntei, o que foi com você? E aí quando eu olhei, essa parte dela aqui toda queimada. E ela me mostrou a mão, atrofiada assim, os dedos desse jeito. Eu falei, o que foi isso? Ela disse, não, foi meu ex-marido, tentou me matar, me colocou fogo, aí não conseguiu, cortou meus pulsos. E aí a mão assim. E ela não deve ter mais que 35 anos. Eu acredito que ela não tenha mais de 35 anos. E ela estava apreensiva. Eu falei, vocês querem uma refeição? Aceitam? Então, não, aceitamos. Tá? Quantas pessoas? São 5. Os meninos foram buscar as refeições. Quando os meninos foram buscar as refeições, o Bernardo tinha ido com a gente, o Ítalo estava, o Bernardo tinha ido com a gente, né? E aí quando eles vieram, eu fiquei lá junto com o Samuel, e aí quando os meninos voltaram com as refeições, e o Bernardo veio junto, e aí ela viu que de fato não éramos policiais. Que ela viu o Bernardo, ela começou a chorar. Eu falei, mas que lindo esse menininho, que lindo, veio trazer comida pra gente, que lindo. Até abraçou demais o Bernardo, que o Bernardo ficou um pouquinho assustado, a gente não esperava. Ele ficou um pouquinho assustado, não é? E a gente nem esperava que isso fosse acontecer. E essa mulher começou a chorar. Irmão. E ela olhava para o céu e chorava. E eu não aguentei, eu sou chorão. Eu vi a face de Cristo naquela mulher. A face de Cristo. Na dor, no sofrimento, encontrou o repouso e abrigo numa situação daquela, porque aquela já deveria ser pior do que essa onde ela está sendo remediada.
E eu a abracei quando saí, e talvez sem exagero algum, foi um abraço ali de uns 5 minutos. Ela chorando e eu chorando, os dois. E eu vi Cristo ali. Aí quando eu li isso aqui, eu falei, é isso que Jesus está dizendo. Quando vocês fazem a um dos pequeninos, estão fazendo a mim. E vocês nem sabem que estão fazendo a mim. E eu não vou contar as outras histórias que aconteceram nessa noite. Vai ficar para depois. Que aconteceram coisas maravilhosas. É uma experiência, irmãos, que foge... tudo que acontece aqui é lindo, é maravilhoso, é bonito, eu amo, vocês sabem, eu estou sempre aqui, os irmãos amam estarmos aqui, é sempre muito bom, mas a experiência fora, no campo onde estão as pessoas que sofrem, é um negócio, é o milagre da vida, eu sei que vocês conhecem essas experiências, vocês fazem isso também, mas é algo assim, arrebatador dos nossos sentidos, da nossa espiritualidade, da nossa fé, do nosso compromisso. E é isso que Jesus está falando. Então eu quero que você pense, imagine o seguinte, o que aconteceria se nós reconhecêssemos Cristo em cada uma das pessoas que nós encontramos todos os dias e respondêssemos a cada pessoa sabendo que ela de fato é Jesus? O que aconteceria? Imagine quão diferente seria o nosso comportamento em relação à pessoa. Por exemplo, eu me lembrei disso hoje. Uma pessoa que te liga o dia todo tentando vender alguma coisa. E aí você fica irritado, porque fica mesmo, eu também fico. A pessoa liga o dia todo. E quando você atende para você sair, é uma guerra. Mas imagine que essa pessoa, será que não dá para você atender o telefone imaginando que Jesus estivesse do outro lado? Porque, irmãos, essa coisa sempre me preocupou, porque ela é irritante. E todos nós passamos por isso. Mas ali por trás do marketing é alguém tentando trabalhar, tão somente. Está sendo insistente, mas ele só está tentando trabalhar, porque eu garanto para vocês, a não ser quem tem uma vocação para isso, que ninguém gostaria de fazer esse tipo de serviço. Eu, principalmente, não gostaria de fazer, ficar insistindo com a pessoa para comprar uma coisa que ela não quer comprar. Aliás, eu fiz isso uma vez na minha vida para nunca mais. Vender uma coisa que a pessoa não quer comprar. Mas ele está ali, tentando salvar o seu dia, salvar o seu café da manhã, salvar o pagamento dos seus boletos, alguma coisa assim. Então, o que Jesus está dizendo? Como é que a gente seria diferente se nos comportarmos, né, de forma diferente com essas pessoas? Aquela pessoa que entrega para você o lanche que você pede no iFood, quando ele chega, como é que você o recebe? Como é que você o trata? Quando você olha, você está olhando para quem? É um pobre, desempregado, que não tem o que fazer, não tinha o que fazer, e não tem mais, está mais que cumprindo a obrigação que entregar para você, entregar na hora, ainda chega atrasado. Quem é que você olha naquela cara, naquele indivíduo? É isso que Jesus está dizendo. Às vezes, você abraça alguém, deu uma gorjeta para alguém, você não está sabendo que está dando para Jesus. Isso aconteceu com Abraão. Abraão serviu homens sem saber que eram anjos do Senhor. Como é que nós reagiríamos a um colega de trabalho desagradável? Ou às pessoas que agem como se fossem melhores do que nós? Como é que você reage a essas pessoas? Você olha para ele, se é um diabo, ou é Jesus, ou é um filho de Deus? Como é que você olha para a pessoa? Porque a maneira como você olha para o indivíduo
é que vai fazer com que seu coração se disponha para o outro. Porque é bem verdade que se nós soubéssemos que Jesus entraria aqui na porta agora, nós iríamos encher de expectativa e procurar, e talvez dissesse, nossa, como é que vai ser a chegada de Jesus? Ele pode chegar aí maltrapilho. Ele pode chegar aí puxando um cachorrinho. Pode chegar empurrando um carrinho cheio de lixo. E aí ele está dizendo que no dia da separação será separado assim: quem o deu de comer, quem o vestiu, quem o acolheu, quem o ofereceu guarida e quem o visitou, sem saber que era Jesus. Quantas pessoas você já abençoou sem saber que era Jesus que você estava abençoando? Quantas pessoas? Então, assim como Jesus veio em forma humana, ele virá novamente como rei. Entretanto, Cristo vem entre nós, nesse tempo, agora, ele virá como rei, mas nesse tempo agora ele vem como mendigo, foi o que Jesus disse, pedindo comida. Ele vem como alguém necessitando de abrigo, ele vem como alguém necessitando de roupa, ele vem como alguém desamparado. É assim que ele aparece, é assim que ele vem. E aí eu penso que quando essa realidade se instala em nós, acaba a procura por Cristo. Porque ainda tem gente fascinada, eu quero ver Jesus, eu quero ver Deus, eu quero, e está todo dia na sua cara e você não vê. Acaba-se a fascinação pelo Deus da religião e começa a se enxergar o Cristo presente nas ruas, nas esquinas, nos becos, nos palácios, em todos os lugares ele está presente. Quer a gente reconheça ou não, Cristo Jesus aparece a nós nas interações humanas mais simples, as mais comuns, as mais cotidianas que nós temos uns com os outros. É aí que Jesus sempre aparece. Afinal de contas, irmãos, seja quem for, todos nós, todos os seres humanos são filhos de Deus. Todos os seres humanos são filhos de Deus. Todos os seres humanos carregam a centelha de Deus. Pode ser o mais pervertido, todos os seres humanos são sustentados pelo Senhor, dos mais poderosos aos mais pobres, dos mais morais e éticos aos mais perversos. Todos são seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus e que estão vivendo na corrupção do pecado, mas são seres humanos. São seres humanos. Eu quero finalizar convidando você a ampliar o olhar e começar a ver Jesus naqueles que o incomodam. Eu estava me lembrando hoje da época da pandemia, que a gente criou uma guerra enorme sobre quem usa máscara e quem não usa. Usa máscara, não usa máscara, você usa máscara, você não usa máscara, e aquela briga. Pois é, será que você pode ver Jesus em alguém que usa máscara? E ver Jesus em quem não usa? Será que dá para ver Jesus naqueles que nós distribuímos alimentos? Será que dá para ver Jesus naquele que nos eliminam e nos excluem? Será que dá para ver Jesus naqueles que concordam com as nossas opiniões
e também com aqueles que não concordam com as nossas opiniões. Será que dá para ver Jesus naqueles que são vítimas dos crimes e ver Jesus nos que praticam os crimes? É isso que ele está dizendo. O preso que você foi visitar, sem saber que estava me visitando. Então Jesus termina a sua palavra de modo tão enfático e forte, e diz assim: dá para você me ver nas pessoas que te machucam, nas pessoas que frustraram sua esperança ou sua expectativa. Dá para ver Jesus em alguém que te deu um tombo, uma rasteira. Porque em vendo Jesus em alguém, você tem a opção de, se ele estiver com fome, você dá comida. Ah, mas ele é o meu agressor, mas eu vi Jesus nele, ele está com fome, eu vou dar comida. Aí ele me machucou, mas eu vi Jesus nele e ele está sem acolhimento, sem casa, eu vou acolher. Ele fez mal ao meu filho, mas eu vi Jesus nele e eu vou abraçá-lo. Jesus disse: vai chegar o dia em que o rei vai sentar no trono e vai separar ovelhas e cabras. E não será assim. Você que cantou 10 hinos todo dia, vinde bendito do meu Pai. Não. Você que pregou 10 anos consecutivos, vinde bendito do meu Pai. Não. Você que era líder dos jovens, foi líder 200 anos dos jovens, vinde. Não. Não é nada disso. Conquanto tudo isso seja interessante. Você que foi para a igreja todo dia, não faltou um culto. Isso tudo é importante. Mas está dizendo não. Quando for separar eu estava com fome, você deu comida. Estava com sede, você deu água. Estava nu, você vestiu. Estava sem casa, você deu acolhimento. Estava preso, você visitou. Esse é o caminho do discípulo. Jesus termina assim as suas mensagens. Este é o lugar onde nós devemos estar, olhando para todas as pessoas e vendo nelas Jesus, para podermos agir com elas, conforme Jesus nos disse aqui na sua palavra. Eu sei por vocês que estão aqui, como já disse inicialmente, muitos de vocês já abençoaram Jesus de muitas formas. Todas as vezes que vocês fizeram um pequenino, vocês abençoaram Jesus. Todas as vezes que vocês deram a alguém, vocês abençoaram Jesus. Toda moeda que você deu a alguém, toda cesta básica que você entregou para alguém, uma roupa que você doou para o bazar, um sapato que você doou para alguém, um prato de comida que você ofereceu a alguém, um abraço que você deu a alguém na rua, em algum lugar, um atendimento, você parou para atender alguém que você não conhecia, que você não sabia, e talvez você nem se lembre mais. Mas você fez a Jesus, e naquele dia ele vai dizer a você: vinde bendito do meu Pai, e possuir por herança a terra que está, toda a herança de Deus que está preparada para você. Tem a ver, voltamos para a questão que a Daniela levantou. Então tem a ver com a forma como você vai agir, como você vai ver o outro, como você vai trabalhar naquilo do outro. Né? Porque não é que o outro é Jesus, é você que vai fazer de forma como se você fosse Jesus. Claro. Porque, por exemplo, o criminoso, o cara que matou meu filho.
Tem a ver com você em não retribuir o mal com o mal. Porque aquele cara não é Jesus. Tá, gente? Pensa o seguinte, vocês acham, tem alguma glória, vou citar esse caso que você citou, tem alguma glória em alguém que tira a vida de outro? Qual é o sentimento que você tem de uma pessoa que tira a vida do outro? Viu? Como a gente precisa de Jesus, não é o sentimento, só um pouquinho, pastor Edilson, não é o sentimento de misericórdia? Não é o sentimento de misericórdia? Ou é o sentimento de o sentimento do olho por olho e dente por dente? Ou é o da misericórdia? E quando você vê um ser humano tirando a vida do outro, você olha, não dá para ter outra coisa a não ser, meu Deus, que situação que esse ser humano chegou, que situação que essa pessoa chegou, como pode alguém praticar uma coisa dessa contra o seu semelhante? Só dá para ter misericórdia. A justiça humana tem que acontecer. Agora, a misericórdia é o que enche o nosso coração, e você olha para a miserabilidade humana e você fala, eu só não estou lá praticando isso porque Deus teve misericórdia de mim e me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino do seu Filho amado. Pastor Edilson. É interessante porque Jesus, ele estava falando essas palavras para os seus discípulos, e em volta dele tinha saduceus, fariseus, aqueles que achavam que o pobre miserável era amaldiçoado, e só ouvindo por bem-aventurado ia para o céu. Então, e eles não, naquela época, eles nem estavam aceitando Jesus dentro como Messias, e ele vem falando justamente do relacionamento do ser humano. Né? Se você não tratar o outro igual, você não vai ver a Cristo. Se você tratar o outro como seu igual, você vai ver a Cristo onde você está. Né? Por isso que vai haver a separação aí, para falar com o fariseu e o saduceu, que eles davam esmola e levantavam as mãos. Né? Que em outras passagens, aquilo que a tua mão direita fizer, que a esquerda não sabe, eles faziam pelo contrário. Ele vem dizendo que não, que é para fazer para o ser humano o igual, como se estivesse fazendo para Cristo. Né? E interessante que o Evangelho hoje, nos nossos dias, ele continua mesmo, é a mesma dificuldade que os discípulos estavam enfrentando quanto a isso, a mesma dificuldade que as pessoas enfrentam hoje, em olhar para um marginal e ver Cristo nele, olhar para um necessitado. É mais fácil olhar para um necessitado e ver Cristo do que você olhar para um marginal, para um nascido aí, e ver Cristo nele. Mas como o Senhor falou, o Senhor criou a todos. E a prova legal disso, que eu acho interessante, quando Pilatos fala para Jesus, olha, eu tenho poder para tirar a sua vida, tirar a sua vida. E Jesus responde para ele, você não tem nenhum poder. Nem o poder se não fosse dado. Então, é um desafio diário isso aí, você tentar ver o outro, uma pessoa salva, você olhar para o criminoso e falar, não, Jesus vai salvar. É um desafio diário. Importante, viu, pequena? Essa fala do pastor Edilson complementa isso, né? Às vezes, quando a gente faz alguma colocação, e até faz errado, né? Então, eu não estou dizendo que a pessoa é Jesus, o que ele está dizendo, para você olhar como se fosse Jesus. É boa essa observação, não é? Isso, olhar como se fosse, isso. Eu estava acreditando essa semana, exatamente, uma colega mandou umas mensagens muito tendenciosas essa questão do serviço, do servir. Certo. Mesmo aquelas pessoas que nos maltratam, aquelas pessoas que nos excluem, essas pessoas todas, durante a semana. Eu achei interessante que uma outra postagem, não foi ela que mandou, do Simão de Cirene, né? Porque ele teve um encontro com Jesus, ele viu Jesus, face a face. Só que ele não ajudou Jesus por opção, ele ajudou Jesus por imposição. Ele foi para o lugar de Jesus por imposição, quando colocaram ele para ajudar. Um determinado trecho, né? Então pode ser por intenções, para se aparecer, ou por imposição, ou porque realmente a gente está vendo quem vê a Cristo. Sim, exatamente. Então, o desejo do meu coração e para todos nós, aí para o próximo ano, aí você vai fazer aí
montar seus propósitos para o próximo ano, isso é importante, vai colocar lá seus objetivos para o próximo ano, coloque isso lá. Senhor, que eu consiga ver o Senhor nas pessoas, no maior número de pessoas possíveis. E que eu os trate como trataria o Senhor. Porque eu garanto a você, que se você fosse fechado no trânsito e soubesse que quem te fechou no trânsito foi Jesus, você não diria aquela palavra para Jesus. Você não ia dar aquele xingamento, colocar aquela mão abençoada para fora, aqueles negócios todos. Pense nisso. Essa é uma forma que Jesus disse que a gente pode mudar alguns conceitos, algumas ideias, a gente pode mudar não o mundo, mas algumas realidades, né? Alguns ambientes podem ser mudados, mas acima de tudo, é que você é o grande abençoado, porque você é o Macários, você é o bendito de meu Pai, você é a luz de Deus na terra, você é o anjo de Deus caminhando na terra. Irmão, vocês não imaginam como é esse negócio visto do céu. Você tem que pensar sempre a sua vida na perspectiva do céu, do reino espiritual. Quem é você nessa balbúrdia toda? E aí está lá a luz, no meio daquela confusão toda, a luz passando na rua 8, na rua 10, na rua 12, no Guará, em Taguatinga, e a luz vai e entra na casa e dorme, e a luz sai, e a luz vai trabalhar, a luz volta, passa no trânsito, está no semáforo, atravessa na faixa, entra no mercado, conversa com o cara do mercado, faz negócio, a luz rodando, e aquele monte de luzinha rodando na terra e na cidade, e manifestando a glória e a graça de Deus entre os homens, e vestindo quem está sem roupa, alimentando quem está sem alimento. E essas palavras todas de Jesus, elas têm um caráter também figurativo, porque não é só, quando Jesus está dizendo o que está dizendo, não está falando só de água de sede de beber mesmo, não é? Está falando de água da vida também, não está falando só de comida, arroz e feijão. Quando fala de acolhimento, a palavra acolhimento tem uma enormidade de significados e sentidos na vida dos seres humanos. É isso que ele está dizendo. Então, olhe para as pessoas como se estivesse olhando para Jesus. Isso pode modificar um pouco a nossa maneira de ser e nos fazer crescer, né? Em graça. Pastor Herbert. Pastor Léo, eu estudei esse texto na faculdade com um biblista. Certo. Que na verdade estudou o que a gente chama de pequeno apocalipse aqui em Mateus. E todos os verbos, sem exceção aqui, porque existem dois tipos de pecado: pecado de ação, e esse é o pecado que a religião está morto. Então, você vai matar, você vai infligir, você vai. Só que o que ele está tratando aqui não é pecado de ação, todos, sem exceção, é o pecado de omissão. E é isso que Jesus está tratando especificamente nesse texto. Original, é a questão da omissão, que é tanto o pecado, né, quanto o pecado da ação. Então, no cenário que o pastor Deus colocou hoje, quem era o público de Jesus, e também o Mateus conhecendo exatamente quem é esse público, aqui que estava escrevendo para gregos, para pessoas bem cultas, a questão é essa. Ou seja, né, quem foi para o outro lado era a questão da omissão, né? É omissão. Da omissão. Entendeu? Claro que a omissão, ela passa pela ação. Né? Mas aí, às vezes, a gente erra bastante, né, quando a gente omite. Então, não é como o senhor colocou, eu entendi muito bem, para mim ficou claro. Embora a colocação assim pareceu impactante, mas eu entendi. Né? Mas a gente está bem atento àquilo que a religiosidade traz de capa e de capa em cima da gente. Né? Você vê o cara lá na rua, né? Hoje eu vi o senhorzinho, não tem como você nos compadecer, sei lá. Não tem como, na chuva. Estava na semana de outra tarde, na chuva. Ele abriu para conversar com ele, porque a gente tem que olhar nos olhos das pessoas. Para dar dignidade às pessoas. Se você dá dinheiro, conversa com a pessoa. Ele foi contar rapidinho o plano que ele é um eletricista, perdeu o emprego. Um minuto, dá para conversar.
gente olha, a gente não pensa, a gente não treinar. Isso faz parte de um pecado muito grave, que é o pecado da omissão. Jesus está condenando isso aqui com as palavras mais duras de Mateus aqui, do Evangelho de Mateus. Muito bom, maravilha. Muito bom, pastor Herbert. Reginaldo? Pastor, eu pensei que quando chega no final de janeiro, né? Eu penso que aqueles que vêm de frases formadas já têm dificuldade de passar, não sei nem de passar, mas de passar, alguém passar. Porque eu penso que para o próximo ano, surgiu até para mim mesmo, que a gente tenha a coragem de vencer a si mesmo, para poder chegar plenamente a Cristo. E certamente nos tornaremos cordeiros no próximo ano, para poder fazer a vontade de Cristo. Amém. Que as nossas vontades elas sejam convertidas na de Cristo. Sabe? Novos visões. Ninguém pensa mais em questão de prosperidade. Você não tem mais esses comentários. Eu vou fazer isso, vou construir isso. Não tem mais essa vaidade, esse sonho de ser que a proposta de Cristo é que tudo isso é. O Evangelho é genuíno, ele não passa expectativa que você vai ter isso, vai ter aquilo. E por causa disso, dessa escravidão, dessas ideias, muitos se tornam omissos, muitos se tornam fracos e não vencem a si mesmo para fazer a vontade de Cristo. Verdade. 3 coisas para nós terminarmos das experiências dessa semana. 80% das pessoas que nós encontramos nas ruas, nós somos aqui em Vicente Pires, nós somos no Tagua Center e nós somos próximos ao Hospital do Taguatinga. 80% das pessoas tinham alguma ligação com a igreja. Então, filho de missionário, filho de pastor, eu tocava na bateria, minha mãe era não sei o quê, eu já fui do coral, eu já fui líder não sei de quê. 90%. Uma outra coisa interessante, sempre que as pessoas abriam a marmita, elas tinham uma expectativa, como é que fala? Uma surpresa, muito obrigado, uma surpresa muito grande. Nossa! Aí uma das pessoas falou, olha, parabéns, porque não, a gente recebe sempre comida e a gente agradece, mas assim, dessa forma, feito assim, com esse cuidado, com essa aparência, isso marcou a gente também. E depois um outro rapaz chamado Sérgio, no Hospital Taguatinga, e ele disse, olha, eu quero agradecer a vocês por essa refeição. Ela é muito importante para mim. Mas muito mais importante que a refeição foi o fato de vocês terem parado aqui, conversado comigo, ter me dado atenção e ter me dado um abraço. É isso, irmãos. É isso. É isso que nós somos chamados a fazer. É isso que esse modo de vida que nós somos chamados a viver. É só olhar para a pessoa como se fosse Jesus e você vai conseguir. Você vai conseguir viver assim e levar o reino de Deus para o maior número de pessoas possíveis. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Terminamos assim de forma brilhante, Mateus, esse evangelho tão magnífico, e eu convido você a continuar lendo, mas convido você também. Próxima semana, a partir da próxima semana, nós vamos começar uma temporada aqui do mês de janeiro da Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Então, quinta e domingo nós vamos estar aqui até ser Cristo formado em nós. Então já começa a ler Gálatas, são 6 capítulos, até ser Cristo formado em nós. Amém? Vamos ficar em pé.